Olá, bom dia! Começa agora o Inusitude em Pauta. Bom dia! No programa de hoje você confere. Grupo da Restinga acolhe mulheres e promove o empoderamento feminino. Como o projeto de taxações de compras internacionais afeta a vida de brasileiros e estudantes. Exposição inédita marca os 15 anos da Fundação Iberê Camargo. Mães compartilham dificuldades na inclusão de crianças atípicas. Eventos, visitas e informações internas. Fique por dentro de tudo o que está acontecendo na SPM. Motoristas de aplicativo entraram em greve em todo o país. A informação você confere com Luísa Hidalgo. Os motoristas de aplicativo da Uber e 99 entraram em greve em todo o Brasil no dia 15 de maio. Os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho e uma reformulação no repasse do lucro por corrida, visto que as empresas de transporte chegam a ficar com quase 60% do valor da viagem, o qual não é reajustado desde 2016. Segundo a Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil e da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, entidades que organizaram a paralisação estimam que cerca de 70% dos profissionais da categoria em todo o país irão participar da manifestação, o que resultou em tempos de espera mais elevados para os passageiros. Os grevistas pedem, principalmente, que o valor mínimo da corrida deva passar de R$ 5,62 para R$ 10, que se tenha mais rigidez quanto ao cadastro e que o valor por quilômetros rodados passe a ser de R$ 2. As paralisações se iniciaram às 4 horas da manhã da segunda-feira e persistiram até às 4 da tarde do mesmo dia. Até o momento, nenhuma das empresas se manifestou e nenhuma medida foi tomada. Dados apontam a redução da desigualdade no estado. Segundo o IBGE, o índice atingiu o menor nível desde 2012 no Rio Grande do Sul. O motivo foi o aumento de renda per capita de 6% desde 2022. Isso ocorre por causa da pandemia do Covid-19, onde tiveram diversos programas sociais durante a pandemia, como o Auxílio Emergencial e o Auxílio Brasil. A maior variação ocorreu nos 5% da população que tem os menores rendimentos mensais, totalizando 18% do ganho de renda. O PL das fake news está gerando uma grande polêmica. O nosso repórter Bernardo Burtetti foi atrás de mais informações sobre o andamento do projeto e a sua repercussão. A PL 2630, mais conhecida como PL das fake news, trata-se de criar uma legislação que torna crime a promoção ou financiamento de divulgação em massa de mensagens com conteúdo inverídico por meio de conta automatizada, as chamadas contas robôs. Além disso, o projeto também prevê, dentre outras medidas, que as plataformas digitais mantenham regras transparentes de moderação, a retirada imediata de conteúdos que violem direitos de crianças e adolescentes. Além disso, os conteúdos jornalísticos utilizados por provedores deverão ser remunerados. Recentemente, a votação do projeto foi adiada na Câmara dos Deputados e o projeto está sendo revisado e passando por alterações. O relator, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, afirmou estar conversando com líderes partidários, colegas e entidades para tentar dar prosseguimento ao processo. Nessa última semana, por exemplo, ele se reuniu com representantes da Associação Nacional dos Procuradores da República para discutir sobre o tema. Orlando Silva deve apresentar o novo texto já na próxima semana ao deputado do PP, Arthur Lira, presidente da Câmara, que não deve colocar o tema em pauta novamente até que haja um maior consenso em função das intensas críticas sofridas anteriormente por parte das Big Techs, deputados e da sociedade civil. De volta ao estúdio, Vinícius. Começando a edição do Wake Up SPM, o quadro em que a gente traz todas as novidades que estão acontecendo aqui na faculdade. O evento Sou SPM reuniu diversas escolas de ensino médio de todas as regiões do estado para conhecer a estrutura da SPM. Os alunos puderam escolher um curso para realizar diversas palestras e atividades práticas. Mais de 170 alunos de escolas particulares de Porto Alegre, da Serra Gaúcha,
e do interior do estado assistiram a palestras sobre os cursos de graduação da ESPM. No projeto Sou ESPM, estudantes também participaram de atividades relacionadas às disciplinas. Logo que eu entrei na sala do curso, eu me identifiquei praticamente, eu me senti dentro do curso e eu descobri que praticamente vou mudar a minha escolha de curso. A administração seria a minha segunda opção, mas eu estava lá fazendo e atividades propostas e eu me identifiquei e achei que é onde eu quero estar. Durante a visita, foi possível conhecer toda a estrutura da faculdade, como as áreas de lazer e os estúdios de áudio e radiojornalismo. Os alunos do ensino médio foram divididos aqui no evento Sou ESPM entre os cursos da casa, sendo o curso de Relações Internacionais, o RI, o mais procurado entre os alunos. O RI é uma área que, como ele é multidisciplinar, ela procura entender várias áreas importantes, o que está acontecendo com o mundo, as questões dos negócios internacionais. Isso tudo atrai muitos alunos. Agora a gente está no momento, inclusive, de guerra, conflito Rússia-Ucrânia. Os internacionalistas estão sempre na mídia, refletindo sobre as questões mundiais. Então, eu acho que essas reflexões que o RI proporciona cotidianamente atraem os alunos. Na palestra, a professora e coordenadora do curso de RI entregou aos alunos uma amostra de como vai ser a rotina ao longo do curso. Possibilidade de conhecer de fato os cursos que a ESPM oferece, que é um momento, como tu falou agora, que eles estão muito indecisos, com muitas dificuldades do que fazer, do que escolher, questões psicológicas também que influenciam muito nesse momento. E esse evento, nesse lugar assim, que é um lugar que é muito atrativo, que eles quando vêm gostam muito, então acho que é muito, muito válido para eles ali. As escolas, em parceria com a ESPM, acreditam no potencial que a faculdade tem de acolher e preparar os alunos recém-formados no ensino médio para o competitivo mercado de trabalho. A escola consegue mostrar o seu modelo pedagógico, a sua estrutura, como é o seu funcionamento, os cursos que ela disponibiliza para o mercado. E da parte do aluno, do estudante, ele consegue, dentro desse processo de escolha, que é escolher uma profissão, escolher uma instituição, considerar a escola como mais um veículo de experiência. E nesse ano, o Rolê Criativo desafiou os participantes. Os alunos tiveram que usar toda a sua criatividade para conquistar o cliente da vez. O Rolê Criativo é o evento anual mais esperado pelos alunos de Comunicação e Publicidade e de Design da ESPM Porto Alegre. Ele acontece há mais de 15 anos, mas passou por mudanças. Antes da pandemia, o desafio era a madrugada criativa. A ideia do evento ela segue exatamente a mesma, né? Que é trazer uma empresa real, com um briefing real, para que as equipes possam solucionar o problema que o cliente está trazendo. Para muitos dos alunos que a gente tem aqui, acaba sendo o primeiro contato que eles têm com um cliente real, né? Então a gente sempre convida um cliente, principalmente no mercado do Rio Grande do Sul, que vem aqui, passa o briefing, e é a primeira vez que eles têm a oportunidade de criar, ter um desafio, criar e apresentar para um cliente de verdade. Ao todo, foram sorteados 5 grupos de 10 alunos. A organização do rolê é feita pelos alunos da Agência Experimental de Comunicação e Publicidade. A CODE, como é chamada, ajuda na negociação inicial com a empresa e dá suporte aos grupos. A gente ajuda caso tenha algum problema e tudo isso, mas a gente pode também ajudar na campanha, então tudo que eles pedirem ajuda, tudo a gente pode ajudar, mas principalmente no apoio emocional, organizacional. Neste ano, a marca escolhida e convidada pela CODE foi a Eleve Energy Drink, que faz parte da Fruc Bebidas. A marca propôs um desafio bem inusitado para os alunos, criar um novo sabor que seja a cara do próximo verão. Além da criatividade, os grupos vão ter que correr contra o tempo. O prazo é de apenas 4 horas para deixar tudo pronto. Assim como a gente brifou inicialmente a marca inovadora, a gente quer que eles sejam inovadores também. Então a expectativa estou bem curiosa para saber do resultado. O processo de criação aconteceu ao longo da tarde. Os estudantes trabalharam em equipe para produzir o material.
No final do dia, os grupos têm 5 minutos para apresentar a proposta final aos clientes, responsáveis por escolher o grupo vencedor. E é esse clima de competição que inspira os alunos. Eu adoro essas funções de pressão e de ansiedade. Amo competição, amo fazer competição. Eu sempre volto todo ano, né? Porque é muito bom essa experiência que a gente tem de fazer as coisas sob pressão, porque eu sinto que é o mais perto da realidade que a gente pode chegar. No início da noite, todos se reuniram no auditório para conhecer os trabalhos dos grupos. As equipes apresentaram ideias de sabor, estratégias de venda e divulgação. Quem comemorou foi o grupo 3. O time propôs o inusitado sabor jamba, mistura de jambu e abacaxi com hortelã. Quando chegou na hora da apresentação aqui, deu tudo certo, e na hora de chegar os resultados, que eles falaram, e o grupo que contribuiu mais para a embalagem trouxe uma ideia diferente, todo mundo se olhou assim, e aí quando falaram grupo 3, a gente demorou um pouco para raciocinar, mas aí todo mundo levantou e gritou. Tem um gostinho de ganhar, foi muito interessante, a gente estava pensando, cada pessoa pensou um pouquinho em cada elemento, de trazer tanto o sabor, quanto o design, quanto a cor, foi tudo muito conjunto, a gente conseguiu concretizar uma equipe, não tenho nem palavras, e foi muito legal. A biblioteca é um local muito frequentado pelos alunos da SPM Porto Alegre. Nessa reportagem você confere mais sobre esse espaço que é pensado para estimular a troca e o desenvolvimento dos estudantes no ambiente acadêmico. Há muito tempo, as bibliotecas deixaram de ser um espaço apenas para ler e retirar livros. Hoje são um ambiente de estudo, mas também de trabalho, lazer, entretenimento e, inclusive, de descanso. A biblioteca da SPM Porto Alegre conta com mais de 46 mil materiais, entre livros impressos, e-books, trabalhos acadêmicos, CDs e DVDs. As novidades que chegam ficam dispostas em toda a biblioteca, em expositores como estes aqui. Os livros recém-chegados ao acervo são notificados no blog Novo na Estante. O portal atualiza os alunos que utilizam a biblioteca como segunda casa dentro da universidade. É o caso da Juliana, estudante do 9º semestre de Comunicação e Publicidade. Ela frequenta o espaço para desenvolver o trabalho de conclusão de curso. A biblioteca aqui da SPM ela é bem boa nesse sentido, tem vários livros de vários autores, vários temas diferentes, então eu estou conseguindo encontrar tudo que eu preciso. Além dos 12 computadores para consulta à base de dados, a infraestrutura tem mezanino com 9 salas de estudos. Os ambientes servem até mesmo como escritórios para os estudantes. Bom, eu gosto muito do silêncio que aqui tem, dá para eu trabalhar regularmente aqui. O fato de ter a internet também, então isso possibilita que eu possa estar fazendo minhas reuniões sem ter interrupções. As 2 salas de vídeo fazem sucesso entre os alunos por causa das plataformas de streaming, além dos jogos de videogame. Natália trabalha há 3 anos e meio na biblioteca e ressalta que os livros acadêmicos são os mais procurados. A ideia de trazer literatura, romance, ficção e obras de autoajuda chegou pelas redes sociais e por sugestão dos alunos. Foi feita uma pesquisa justamente no TikTok para ver quais os livros estavam trendando entre os mais jovens. E aí então a gente adquiriu eles. E aí então a gente está deixando eles aqui mais para os alunos mesmo, para ter aquela coisa tem aqui na biblioteca, que legal. A biblioteca da SPM Porto Alegre fica na rua Guilherme Schell, 268, no bairro Santo Antônio. Funciona de segunda a sexta, das 9h30 da manhã às 9h30 da noite. Aos sábados, o horário é das 9 da manhã às 2 da tarde. No próximo bloco você vai ver os desafios da maternidade na inclusão de crianças atípicas. Projeto social no bairro Restinga acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade. E mais, entenda o impacto da taxação de compras internacionais feitas pela internet. Voltamos, você acompanha nessa manhã o Inusitude em Pauta. Apenas 3 em cada 10 escolas no Rio Grande do Sul têm estrutura adequada para a inclusão de alunos autistas. Mas esse é apenas um dos desafios enfrentados na maternidade de crianças atípicas, como você confere agora. Brincar, correr, pular, atividades comuns para a maioria das crianças na escola.
Mas, quando o assunto é a aprendizagem de pessoas autistas, é preciso observar as características de cada estudante. Exija os seus direitos. Não é favor, é direito ter um plano de ensino individualizado para o seu filho, material adaptado, prova adaptada, ele tem que fazer parte do conjunto da turma. O acesso à educação por crianças e adolescentes com autismo é assegurado por lei. Mesmo assim, 20,06% dos gaúchos que possuem a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista não frequentam a escola. Mas negar esse direito é crime. O gestor escolar ou a autoridade que impedir a matrícula pode ser multado. Além do acesso à educação, a pessoa diagnosticada com autismo tem direito ao BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago pelo INSS e equivale a um salário mínimo. Para a família solicitar acesso ao benefício, basta que ela receba 1/4 ou menos do salário mínimo, além de possuir o laudo médico e não poder estar recebendo nenhum outro auxílio da Seguridade Social. Natália busca o auxílio para o filho Arthur, de 5 anos, recém-diagnosticado com um transtorno do espectro autista. Eu nem sabia que autista tinha um direito a benefício, né? Eu achava que era só com crianças que tivessem um grau maior, assim, né? Não assim que nem ele. A técnica em enfermagem reclama da falta de orientação das autoridades. Faz mais de 3 meses que ela tenta entrar com o pedido do benefício. Tu vai no INSS, as pessoas dizem que não é ali no INSS, que tu tem que procurar um CRAS para o CRAS te encaminhar. Daí tu vai no CRAS, não, você tem que ir no INSS direto e assim eles ficam, né? Daí fica difícil, a gente não sabe para o que vai fazer, para quem vai perguntar, porque isso eles não falam, assim, sabe? A matrícula do pequeno Arthur na Escola de Educação Infantil da Rede Pública Estadual demorou 2 anos. Mas Natália nunca perdeu a esperança e deixa uma mensagem para outras mães nessa situação. Que elas nunca desistam, né? Assim como eu não desisti do Arthur e não vou desistir nunca, porque que nem falam pra gente, mas vai melhorando com as terapias, a gente não acredita, melhora sim, muda sim. O Arthur já mudou muito com esse pouquinho que ele tá tendo, imagina quando ele tiver bem mais opções, né? Vai melhorar muito. A cota feminina que incentiva a participação da mulher na política foi desrespeitada por todos os partidos, inclusive por aquele auto-intitulado Partido da Mulher Brasileira. A Luísa Hidalgo nos conta quais são os próximos passos do Congresso Nacional em relação ao descumprimento da cota de gênero e de raça. No mês de maio, dia 16, foi aprovada a PEC 923, a qual anistia todos os partidos que não cumpriram as cotas de gênero e de raça, os livrando por irregularidades nas contas anuais. Em 2022, os partidos já tinham sido perdoados pelo Congresso pelo descumprimento da cota feminina nas eleições municipais anteriores. Os Ministérios da Igualdade Racial e das Mulheres divulgaram posicionamentos contra a PEC aprovada. A sociedade civil também se manifestou contra a anistia, tendo sido encaminhada uma carta aberta aos deputados que assinaram a proposta de emenda por mais de 50 movimentos e entidades. A proposta de emenda ainda precisa passar por uma comissão especial e pelo plenário antes de seguir ao Senado. O assunto agora é economia. A taxação de lojas internacionais como Shein e Shopee estão em discussão há bastante tempo. E parece que ainda tem muita coisa acontecendo. Você confere agora com Bernardo Burtetti. A taxação de compras internacionais de maneira online em e-commerces como Shein, Shopee e AliExpress recebeu muitas críticas da população brasileira. A taxa inicialmente proposta foi de 60% sobre as compras realizadas de forma online. Contudo, tendo em vista a grande repercussão das críticas, o atual governo recuou e decidiu manter a atual isenção que os usuários têm de compras de até $50, o que corresponde a cerca de R$250. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o Fábio Pesavento, professor e mestre em economia. Bom dia, Fábio, bem-vindo. Fábio, explica para a gente de que forma essa taxação que o governo acabou não levando adiante pode ou poderia afetar as pessoas que realizam essas compras. O primeiro é representar o maior custo na hora de comprar o produto para a empresa ou para a pessoa que está fazendo aquela compra. No caso, pessoa física, hein? Um outro ponto importante é que é o público que compra esse produto, né? Um público que vai revender, provavelmente, no Brasil.
Então, é um microempreendedor que ia ser prejudicado. Não é só o consumidor final que ia ser prejudicado pagando mais caro. Ia ser também esse microempreendedor que vê na oportunidade de importar um produto mais barato da China, fazer um negócio, conseguir um pouco de renda no momento que a economia anda de lado, né? Então, a primeira questão importante é que o preço ia custar mais caro para o consumidor final e, ao mesmo tempo, ia ter uma questão de diminuir esse empreendedorismo dessas pessoas que conseguem na China um produto melhor, por vezes de uma qualidade não tão boa, mas um preço melhor, e a partir daqui vender e ter o seu sustento e uma formação de renda, pelo menos, né, para essa parte desse grupo importante. Em termos de taxação, aí realmente isso não ia ter um grande impacto nas contas públicas, né? Não ia ser através da CHI que o Brasil ia conseguir o equilíbrio orçamentário, com certeza. Mas em termos de aumentar o preço dessa importação, realmente ela foi uma notícia que foi bem-vinda o não aumento dessa alíquota, né? Porque o governo optou, né, por tentar taxar essas compras internacionais e logo após recuar nessa decisão? Primeiro por lobby das empresas nacionais, né, indústria, depois por questões pressão dos próprios consumidores. E a percepção do próprio governo, né, que em boa medida recuou da proposta, mas o próprio governo percebeu que tem muitos microempreendedores que tiram seu sustento dessa atividade, né, importando mais barato e tirando sua renda desse negócio. Então, né, o governo percebeu que não era só o consumidor final, né? Mas, claro, o lobby da indústria nacional ele é sempre alto e ele, por vezes, prevalece na decisão de política econômica do governo, né? Obrigado, Fábio. Agora voltamos para o estúdio com vocês, Natália e Vinícius. Um grupo de acolhimento de mulheres em vulnerabilidade social no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, promove o empoderamento feminino e a geração de renda. Você confere agora um pouco mais sobre a história do Grupo Marias na seguinte reportagem. Restinga, zona sul de Porto Alegre. A Tinga, como é conhecida, tem acolhimento, união, sensibilidade e empatia. A diferença do Grupo Marias hoje, ela é a gratidão e a empatia com as mulheres, de poder dizer que elas não estão sozinhas. Então, muito importante e para mim está sendo meu modo de poder gritar, de dizer que não estou sozinha. O Grupo Marias atende cerca de 30 mulheres e foi criado pela professora Rosana em 2021. A ideia surgiu durante a pandemia, após escutar relatos sobre a fome, o desemprego, a depressão e o aumento da violência doméstica. O grupo é um espaço de afeto e também oportunidade para que mulheres em situação de vulnerabilidade se reinventem a partir do empoderamento feminino e da geração de renda. Inicialmente era só os sábados e desde setembro do ano passado nós estamos atuando, alugamos uma casa e estamos trabalhando com elas durante a semana também e ao sábado com palestras, trazendo informações, palestras em diferentes conteúdos, educação financeira, empreendedorismo, saúde da mulher. As oficinas de artesanato não são só um momento para troca de aprendizado. Os bordados se tornam também uma forma de expressão. Ó, olha aqui, gente, presta bem atenção, gurias. Ó, viagem, olha só, gente. Já a oficina de alfabetização é um momento de grande realização para muitas mulheres, como a dona Verinha. Vou fazer 62 agora em outubro. E aí eu achei que eu não podia, não aprendia mais nada. E eu sei que eu estou feliz porque eu estou aprendendo e eu quero ler a Bíblia. É tudo que eu quero na minha vida, é ler a Bíblia. O grupo tem um significado para cada integrante. Foi aqui que eu consegui me levantar, porque eu estava muito com depressão, eu estava caída, eu estava desleixada. Eu só chorava. E agora eu estou sorrindo. Os voluntários desenvolvem um papel muito importante no grupo, contribuindo no desenvolvimento de cada mulher acolhida. A gente faz aí momentos do café afetivo aos sábados, né? Cada mulher traz o seu prato, colabora, traz a construção do afeto, porque o alimento ele é um afeto, né? O Grupo Marias sobrevive de doações e parcerias, e mesmo com pouco ainda consegue realizar sonhos. No início de 2023, o grupo conheceu a praia de Pinhal. Muitas mulheres nunca tinham visto o mar.
A iniciativa teve o apoio da Fadergues Inclusão e do Grupo Cataventos. O dia foi repleto de atividades e bons momentos para as Marias, mulheres que juntas se enxergam melhores e mais fortes. No último mês de outono, o clima porto-alegrense continua um pouco estável, mas já dá para sentir o inverno chegando. E aí, Luísa, seguimos com essa frente fria no Rio Grande do Sul nos próximos dias ou não? Pois é, Vinícius. Apesar do frio estar dando seus primeiros sinais, a previsão é que a instabilidade continue aqui no estado, com temperaturas máximas perto dos 27 e mínimas abaixo de 15 em Porto Alegre. Mas isso vai mudar um pouco agora com a chegada do inverno, que vai trazer uma queda muito grande nesses números. Além disso, a nova estação vai trazer um aumento significativo nas chuvas em toda a região sul do nosso estado. A notícia boa é que quem for voltar para casa para curtir as férias vai ter um bom tempo para descansar. Volto com vocês aí no estúdio. A seguir no Inusitude em Pauta. A dupla Grenal entra quarta-feira pela Copa do Brasil. Fundação Iberê Camargo celebra 15 anos com programação especial. Estamos de volta e agora é hora de saber a situação da dupla Grenal para essa semana. O Internacional joga a Copa do Brasil nessa quarta-feira contra o América Mineiro e Lucas Egg vai contar a situação do Colorado. Na próxima quarta-feira, o Inter entra em campo pela Copa do Brasil. O jogo vai ser no estádio de Independência, em Belo Horizonte, na casa do América Mineiro. O jogo de volta está marcado para o dia 31, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para este jogo, o Inter chega pressionado, já que vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e o técnico Mano Menezes corre risco de demissão. O América também vem pressionado, já que é o lanterna do Brasileirão com apenas 1 ponto. O Grêmio também entra em campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, enfrentando o Cruzeiro no jogo de ida. Lucas Egg, conta pra gente mais detalhes sobre o tricolor gaúcho. Nesta quarta-feira, o Grêmio entra em campo pela Copa do Brasil, no jogo de ida das oitavas de final contra o Cruzeiro. O jogo vai ser na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já o jogo de volta vai ser no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 31 de maio. O Grêmio chega pressionado porque nos últimos 3 jogos vem de 2 empates e 1 derrota. Já o Cruzeiro vem embalado, porque no último jogo venceu o América Mineiro por 4-0. Já que Grêmio e Cruzeiro não disputam a Libertadores nessa temporada, a Copa do Brasil é a única chance de título de mata-mata para as equipes tanto de Grêmio quanto de Cruzeiro em 2023. Agora a pauta é cultura. Vamos conferir os eventos que agitaram Porto Alegre nessas últimas semanas. A Fundação Iberê Camargo preparou uma programação especial para este mês de maio. Os visitantes puderam conferir desenhos inéditos do artista. A arquitetura, uma obra de arte por si só. A paisagem, uma verdadeira pintura. De frente para o Lago Guaíba, o prédio da sede da Fundação Iberê Camargo, na Avenida Padre Cacique, completa 15 anos no mês de maio. O Centro Cultural, projetado pelo arquiteto português Álvaro Siza, foi pensado para manutenção, preservação e apresentação de obras de arte. Nesse mês em especial, a gente organizou uma série de atividades que levam em conta tanto a arquitetura do prédio, a trilha da fundação, pensada pelo José Lutzenberg, e também os aspectos de relação da obra do Iberê, tanto com a fundação quanto com a cidade. Além de visitas mediadas e oficinas, há projeção de obras na fachada do prédio e shows ao ar livre. Todas as atrações são gratuitas. Esse mês de maio tem uma programação extensa e especial, mas nos meses em geral a gente tem gratuidade nas quintas-feiras, então o público que também quer acessar a fundação pode vir nesse dia, e dentro do mês de maio, nas quintas-feiras, a gente vai ter mediações arquitetônicas às 15 horas para o público espontâneo também ter acesso a uma visita com esse olhar para a arquitetura da fundação e dessa relação com o rio, das janelas. Há mais de uma década, a sede da Fundação Iberê Camargo encanta os visitantes com exposições, curadorias e atividades culturais. Eu acho que o Iberê, quer dizer, a começar pelo prédio, que é uma obra de arte, ele é fantástico. E ele tem tido, ao longo dos seus 15 anos,
uma tradição de boas exposições, né? Que eu acho que é um trabalho primoroso que ele tem feito de trazer excelentes mostras, excelentes exposições, enfim. Eu acho que isso tem engrandecido a cidade e o movimento cultural. Aqui, no 4º andar da Fundação, está a exposição Iberê Camargo Desenhos. São retratos do artista gaúcho e sua esposa Maria, paisagens, entre outros esboços exclusivos. Além de conhecer o legado de Iberê, quem visita também entende um pouco mais por trás de cada traço. A exposição é resultado da curadoria da artista Vera Chaves Barcelos. Ela analisou detalhadamente a obra de Iberê e escolheu os desenhos. Então ela se reúne com a nossa equipe do acervo, pensando primeiramente nas pinturas do Iberê, que são muito conhecidas, quando ela se depara com um número muito grande de desenhos de Iberê, e ela passa a pensar não apenas em expor as pinturas, e sim ter esse olhar mais investigativo e de ir descobrindo também toda essa obra do Iberê, que nem sempre é mostrada. Mais de 5.000 obras compõem o acervo da Fundação. Algumas características da pintura de Iberê estão também no desenho, como a ilustração de carretéis, os autorretratos e o uso de cores. Estou achando bem bacana, assim, bem íntimo, é bem interessante mesmo, estou gostando bastante. A pressa ao lado de fora contrasta com a realidade dentro do prédio. Para quem tiver um tempinho, as portas da Fundação estão abertas para contemplar os desenhos até 15 de outubro. E a gente estende esse convite para o público de participar da programação de maio, mas também de nos visitar nos demais meses do ano, porque a gente está sempre com uma programação recheada. Programa perfeito para encerrar a tarde com o visual do Guaíba. A 7ª edição da Noite dos Museus lotou os espaços culturais de Porto Alegre. Foram 16 instituições e mais de 100 atrações que reuniram o grande público na capital gaúcha. Você confere mais sobre essa noite com a Luísa Hidalgo. Bom dia, Nath. Bom dia, Vini. A 7ª edição da Noite dos Museus aconteceu em Porto Alegre no dia 20 de maio. Cerca de 185.000 pessoas movimentaram a capital, de acordo com a Brigada Militar. Entre a programação, tivemos shows e atividades relacionadas às artes de dança, literatura, música e teatro. Apesar das filas e considerável demora para acessar os locais, a Noite dos Museus foi um sucesso e a população aproveitou uma noite regada a muita cultura e diversão. Agora vamos com os destaques dos próximos eventos na capital com o Rolê Cultural. Começando com o retorno da banda Jota Quest, que celebra os seus 25 anos no estádio Beira Rio no dia 17 de junho. Também temos o retorno de uma banda muito famosa aqui em Porto Alegre, que é a NX0, que faz o seu comeback no Araújo Viana no dia 26. Também no Araújo teremos o show da Glória Groove no dia 1º de julho. Não podemos esquecer que o mês de junho é marcado pelas celebrações de São João. Porto Alegre conta com diversos eventos, shows e atividades para todas as idades, principalmente nos shoppings da capital. Para mais informações sobre ingressos e horários, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Este foi o Rolê Cultural, com destaques de eventos do mês de junho e julho na capital. Volto contigo, Natália. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Bom dia! Bom dia e até a próxima!